Vocês já ouviram falar que toda escola antiga tem seus segredos? Pois é, mas a do bairro São Vicente, essa tinha algo muito pior. Um ritual proibido que ninguém deveria jamais tentar. Se você já foi estudante, sabe como é. Sempre tem aquele lugar que todo mundo evita. Aquele canto que dá um arrepio só de passar perto. Naquela escola, era o banheiro feminino do terceiro andar. A regra era clara. Depois das 7 da noite, nem pense em chegar perto daquela porta. E por quê? Bem, a história começou anos atrás com uma aluna chamada Marina. Ela era o tipo de garota que parecia ter tudo. Bonita, a mais inteligente da turma, popular, mas também era muito invejada. E um dia, do nada, Marina simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar nenhum rastro, nenhuma carta, nenhuma explicação. A polícia investigou, a escola procurou, mas foi como se ela tivesse evaporado. A única coisa que encontraram no banheiro, o último lugar onde ela foi vista, foi um espelho quebrado e uma mecha de cabelo loiro, manchada de sangue, caída no chão. Foi aí que o terror começou a se espalhar. As histórias surgiram aos montes, sussurradas nos corredores. As faxineiras, que trabalhavam até tarde, juravam de pé junto que ouviam um choro abafado vindo dos canos. Um som de soluço que parecia vir de dentro das paredes. Portas de cabines que batiam sozinhas, torneiras que abriam com força total no meio da noite. Claro, a maioria dos alunos achava que era só exagero, coisa para assustar os novatos. Ninguém levava a sério de verdade, até a chegada de Luana. Ela era nova na cidade, nova na escola e não tinha paciência para superstições. Logo no primeiro dia, ela ouviu os boatos. Uma colega, com aquela mistura de riso e nervosismo, contou para ela: "Dizem que se você for lá apagar a luz, dar 3 descargas e chamar o nome dela 3 vezes, a loira do banheiro aparece." Luana riu. Fantasmas? Espíritos presos em um banheiro? Para ela, aquilo era a maior bobagem do mundo. E a coisa ficou ainda mais interessante quando ela descobriu que a direção mantinha o banheiro do terceiro andar trancado a 7 chaves, oficialmente por causa da superstição. Aquilo foi o estopim. Luana decidiu que ia provar para todo mundo que não passava de uma lenda boba, um conto de fadas assustador. Ela planejou tudo. Numa sexta-feira, o dia perfeito para uma travessura, uma chuva forte começou a cair, deixando o céu cinzento e o clima ainda mais sombrio. Ela esperou pacientemente o colégio esvaziar. O som dos passos apressados, as risadas e as conversas foram sumindo, sendo substituídos pelo eco do silêncio. Logo, só se ouvia o barulho da chuva e o vento uivando lá fora. Com uma lanterna na mão e o coração batendo um pouco mais rápido do que ela gostaria de admitir, Luana começou a subir a escada rangente para o terceiro andar. Cada degrau parecia gemer sob seus pés. O corredor estava escuro e o vento que entrava pelas frestas das janelas parecia sussurrar coisas em seu ouvido, quase como um aviso. Ela chegou na porta. Estava coberta por uma camada grossa de poeira. Um aviso de papel, amarelado pelo tempo, estava pregado nela. As letras meio apagadas diziam: "Não entre após o pôr do sol." Luana deu um sorrisinho de canto. Com a mão trêmula, ela girou a maçaneta. Para sua surpresa, estava destrancada. O ar lá dentro era pesado, denso, um cheiro forte de mofo misturado com algo metálico, quase como ferrugem. O sangue invadiu suas narinas. O lugar estava em ruínas. Os espelhos, todos eles, estavam rachados, criando um mosaico de reflexos distorcidos. O som da chuva batendo no telhado de zinco era tão alto que fazia o ambiente parecer vivo, pulsando ao redor dela. Luana ligou a lanterna e o facho de luz dançou pelas paredes sujas e pelo chão molhado. Ela se aproximou do espelho principal, aquele que ficava em cima da pia. Olhou para o próprio reflexo, uma garota com um olhar desafiador. Com um meio sorriso, ela começou o ritual, a voz um pouco mais baixa do que o planejado.
Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Silêncio. Nada aconteceu. Apenas o som constante de uma goteira ecoando no banheiro silencioso. Ploc, ploc, ploc. Luana deu de ombros, sentindo-se um pouco boba, mas também aliviada. Para completar o teatro, ela foi até uma das cabines e puxou a descarga. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E foi aí que tudo mudou. No instante em que o som da terceira descarga cessou, a luz da lanterna piscou violentamente. O espelho à sua frente vibrou como se algo tivesse batido nele por dentro. A vibração foi tão sutil que ela achou que fosse sua imaginação. A lanterna falhou por 1 segundo, mergulhando o banheiro na escuridão total. Quando a luz voltou, o coração de Luana parou. O seu reflexo no espelho não a estava imitando mais. Ele estava parado, imóvel, enquanto ela dava um passo para trás. E então, lentamente, o reflexo sorriu. Um sorriso que não era o dela. Um sorriso largo e medonho. O vidro do espelho começou a estalar, a rachar ainda mais, como uma teia de aranha se espalhando a partir do centro. De dentro dessas rachaduras, começou a escorrer uma água escura, quase preta, grossa como óleo, que pingava na pia e no chão com um som oco e perturbador. E então, uma mão saiu do espelho. Uma mão feminina, pálida, quase azulada, com unhas longas e sujas, que se apoiou na borda da pia como se estivesse se levantando. Luana estava paralisada. Ela tentou gritar, mas nenhum som saía de sua garganta. Ela só conseguia recuar, passo a passo, enquanto a figura emergia lentamente do vidro. Primeiro os cabelos, loiros, mas encharcados e grudados no rosto. Depois a pele, de um tom cinzento, como a de alguém que se afogou. E os olhos. Os olhos eram completamente brancos, sem íris, sem pupila, fixos nela. A criatura abriu a boca e um jorro de água suja misturada com sangue escorreu pelo seu queixo, caindo no chão. Com uma voz que parecia um gorgolejo, um sussurro vindo do fundo de um poço, ela disse: "Você me chamou?" A lanterna caiu da mão de Luana, rolando pelo chão e se apagando. A última coisa que ela viu, na fração de segundo antes da escuridão total, foi o braço do seu próprio reflexo se esticando para fora do espelho, os dedos frios quase tocando seu rosto. Um grito finalmente rasgou o silêncio, ecoando pelos corredores vazios da escola. Mas naquela noite chuvosa não havia ninguém para ouvir. Na manhã seguinte, o zelador encontrou a porta do banheiro do 3º andar trancada, como sempre. Tudo parecia normal. Só que havia algo diferente. No espelho principal, agora havia uma nova rachadura. E se você olhasse bem de perto, bem no fundo do vidro, parecia haver um novo reflexo. O reflexo de uma garota apavorada com o rosto de Luana, batendo do outro lado do vidro, gritando sem som. Desde aquele dia, as histórias na escola São Vicente mudaram. Dizem que, se você tiver coragem de espiar pela fresta da porta, ainda consegue ver Luana lá dentro, presa no espelho, tentando desesperadamente avisar quem for tolo o suficiente para repetir o ritual. E agora dizem que não há apenas uma, mas 2 loiras do banheiro naquela escola. E aí, você teria coragem de testar essa lenda? Deixa aqui nos comentários se na sua escola também tinha alguma história de assombração parecida com essa. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. A gente se vê no próximo vídeo.